E aí galera, beleza? Quem fala é o Ederson, mais conhecido como Ed, né? É um dos dois no Brasil que é apaixonado por esses brinquedinhos que estão aqui atrás de mim, os Renault 19. Na verdade a versão 16 válvulas, que é a versão esportiva deles, né? A galera me pergunta às vezes, pô, mas eu não entendo como você se apaixonou por esse carro, como que você gosta desse carro. A primeira comparação que eu faço, na verdade, é a seguinte: é muito comum a gente ter paixão pelos nossos carros nacionais, eu particularmente também tenho. Mas, bem como também todo mundo que é apaixonado por carro antigo tem as suas histórias. Então eu também tenho a minha história de paixão por esses carros aqui. Bom, eu vou tentar contar para vocês, então, o porquê dessa história. Em 1994, nos auges dos meus 18 aninhos, né, tinha acabado de tirar a minha carta, eu tinha o meu primeiro carro, que era uma Brasília, né? Na verdade não, minto, desculpa, foi um Golzinho o primeiro carro, que a Brasília foi uma grande paixão. E eu tive a grande sorte na vida de ir fazer uma entrevista de trabalho e fui trabalhar onde? Na Renault. A Renault estava se estabelecendo aqui no Brasil, era um escritório lá na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e eu fui convidado para trabalhar numa área chamada Vendas e Atendimentos Especiais. Basicamente o que a gente fazia lá? A gente recebia os carros que a Caoa trazia naquele momento, né, e entregava aos seus respectivos e felizardos donos, né? Principalmente a grandes empresários que naquele momento estavam comprando as versões mais completas e outros carros mais luxuosos da Renault, por exemplo, o Laguna. E um belo dia, é lógico que eu com ansiedade de conhecer o carro e tudo mais, tive duas grandes felicidades naquele momento. Uma grande felicidade foi o seguinte: o presidente da Renault Brasil era um senhor, um francês, ele gostou de mim, a gente conversava muito sobre carro, e ele me autorizou a ser um dos únicos funcionários a dirigir o carro dele, que era um Renault Safrane. Inclusive é o único no Brasil até hoje, não existe outras unidades desse carro no Brasil. E eu fui um felizardo a dirigir, além do motorista dele. E num belo dia, chegou uma cegonha lá na Faria Lima e de alguns carros, né, que tinham sido comprados, Twingos, Laguna, o 19 RT, e tinham 3 unidades do 16 válvulas. E eu particularmente não conhecia o carro, eu só conhecia por catálogo. E só no catálogo já tinha me apaixonado. O motorista, que era o cara que descarregava os carros, sabia que eu gostava muito de carro. E aí ele me chamou no escritório assim, sabe, meio alvoroçado, e falou: Ed, vamos descer comigo lá na cegonha agora. Falei: beleza, vamos lá. Só tô terminando os papéis aqui. Ele falou: não, preciso que você desça agora. Falei: tá bom, vamos lá. E aí quando eu me deparo com a minha grande paixão, um Renault 19 16 válvulas azul, era o primeiro carro a ser retirado da cegonha. Ele simplesmente deu a chave na minha mão e falou: vai lá, tira o carro, com cuidado, dá uma volta na Faria Lima, estica e me fala o que você achou do carro. Então você imagina, eu com 18 aninhos, né, tirando aquele carro zero, lindo, maravilhoso da cegonha, cara, tremia todo, né, assim, engatei, deixei o carro morrer, claro, óbvio isso, né. Cara, e aí fui, né, todo feliz da vida. Primeira, aquela esticada absurda de um moleque de 18 anos, quase batendo giro, segunda, e o ponteiro já batendo 110, eu paro no farol, cara, assim, minha perna tremia, meu braço tremia, não conseguia sair. E eu me apaixonei, cara, assim, nunca mais tirei o carro da minha cabeça. Hoje eu tô com 41 anos, então já se passaram alguns aninhos aí. E assim, sempre quis ter o carro, sempre quis ter o carro. Óbvio que a vida nos leva por outros caminhos e aí a gente às vezes não consegue conquistar o que a gente quer. Porém, em 2005 eu botei na minha cabeça: eu preciso ter esse carro. Esse carro tem que passar na minha vida, eu tenho que ter ele de qualquer forma. Comecei a procurar, não achei o azul, que era o que eu tanto queria. Comprei um preto. Todo feliz da vida, não perguntei pra ninguém se o carro tava bom ou não, só comprei. Eu me dei mal, né? Claro, me dei mal. O carro tava ruim, tinha sido batido, o motor tava ruim, enfim, foi uma tristeza só. O final triste daquele carro foi, depois que eu vendi ele, cerca de uns 8 meses depois, o cara que comprou de mim veio me falar que o carro pegou fogo, toda a parte elétrica dele. Ele foi trocar o rádio do carro e tinha problema elétrico, e, enfim, nem sei mais o que aconteceu com esse carro. Só que a paixão, na verdade, em vez de diminuir, aumentou.
Em 2008, falei, bom, vamos lá, cara, eu vou achar outro. E aí, procurando anúncio, se você pensar, ainda não era um carro tão antigo, né? Ele tinha só 10 anos, 10 ou 13 anos. Eu achei um prata, sempre 16 válvulas, né? Em Santos. Liguei pro cara, o cara também era apaixonado que nem eu, só que ele não conhecia muito da história do carro. Ele se apaixonou pelo carro em si. E aí começamos a bater papo, com 15 dias estou eu lá em Santos buscando o carro. Falei, não, cara, eu preciso comprar. E aí comprei, é um prata, estava inteiro o carro tinha mais ou menos uns 80 mil quilômetros. Comprei, feliz da vida, me apaixonei. Fiquei 1 ano e pouco com esse carro, só felicidade. Como bom apaixonado pelo carro, do nada procurando, vendo histórias, vendo um anúncio, vendo isso, vendo no nosso clube, né, a galera comentando, surgiu um verde, lá em Interlagos. O carro tinha 34 mil quilômetros originais. Cara, eu não posso deixar passar. Só que eu não tinha grana para comprar o meu segundo carro. Não tinha como, eu tinha o meu Renault, eu tinha um carrinho de trabalho e eu não tinha como comprar. E aí eu falei, bom, tem que abrir mão de uma coisa para ter outra, né? Então o que eu fiz? Eu vendi o meu prata. No mesmo dia que eu vendi o prata, eu fui lá, por uma coincidência grande, o cara que comprou era um cara de Interlagos, eu simplesmente peguei a grana do cara que me comprou o prata, fui lá e comprei o verde e já vim embora com ele para casa. Esse carro estava extremamente original, assim, 100%, não tinha sido trocado nada ainda dele. Eu fiquei com ele mais ou menos 1 ano e meio também. Quando eu vendi ele tinha 42 mil quilômetros. Também vendi para um cara que gostava muito, um cara de Alphaville, que inclusive ficou com ele até poucos anos atrás aí. Esse carro hoje ainda está extremamente original, ele tem mais ou menos uns 89, 90 mil quilômetros agora. Inclusive é o único que está sendo anunciado aí no mercado e está bem valorizado, hein, galera? Cara, e assim, só que assim, bacana, eu tive o preto, eu tive o prata, eu tive o verde, mas o azul ainda não tinha chegado na minha vida, né? E como todo mundo sabe que é apaixonado por carro, é igual filho, né, cara? Tem que ter, se você quer ter, não adianta. Cara, e assim, há 1 ano e meio atrás, de novo começou a dar aquele comichão. Então, 8 anos depois de quando eu tive o meu último. Comecei a correr atrás. Só que agora é um pouco mais difícil, né? Porque eles já estão beirando os seus 24, 25 anos e a gente sabe que vieram poucas unidades para o Brasil e dessas poucas existem menos ainda hoje. E aí, eu achei um azul batido. Pô, caramba, e agora, cara? O que eu faço? Falei, vamos fazer o seguinte. Convidei um cunhado meu, o cara é mecânico, funileiro. Falei, cara, esse carro está em Jundiaí. Vamos um dia cedo lá, pego eu, ele e meu filho à estrada, meu filho já apaixonado por carro, também molequinho de 5 anos. Falei, vamos ver o carro. O carro estava dentro de uma oficina, no fundo, né? O cara já tinha meio que deixado ele arrumado para eu ver, né? Aí eu falei o seguinte, falei, Flávio, que é o meu cunhado, né? Falei, cara, faz o seguinte, entra, vê o carro, gasta o tempo que você quiser gastar, não me deixa apaixonar pelo carro se não der para arrumar ele, simples assim. Ele falou, beleza, Ed. Ele falou, então me dá um tempo e fica aí fora. Eu falei, tá bom. Cara, ele gastou 40 minutos olhando o carro. Eu falei, pô, não é possível, o carro deve estar muito ruim, né? Porque o cara gasta todo esse tempo. Aí ele me chamou, ele falou, Ed, já com um sorrisão no rosto, ele falou, ó, se você tiver coragem de encarar o projeto, eu tô com você e vamos embora. O carro, eu deixo você levar, eu autorizo, porque o carro vale a pena. Porra, aí, cara, já entrei, coração a mil, aquela cor azul linda, né, que só eu sei o quanto eu sou apaixonado por ele. O que aconteceu? O cara tomou umas a mais e empurrou o carro em uma caçamba. Estourou toda a frente do carro, justamente a frente, que é a coisa mais difícil de achar, por causa do farol bipartido, por causa do capô com o scoop, né? Falei, bom, beleza, né? Cara, mas e aí? Ele falou, ó, não afetou longarina, então basicamente mais as questões de peças estéticas para trocar o carro, mas vambora. E o para-brisa que o cara estourou, falei, tá bom. Guinchei o carro para casa, sem nem pensar, vambora. Uma semana depois caiu a ficha. Onde é que eu vou arranjar peça para arrumar esse carro, cara? Não tem, simplesmente não tem, não é assim. Você não vai ali na oficina, na Autopeça e fala, me dá as partes do Renault 19 mais dos 16 válvulas. Não tem, cara. Puta, e aí caiu em mim, eu falei, cara, como é que eu vou arrumar esse carro? Procurei na internet, né, que é o único jeito que a gente acha as coisas. Achei um verde, lá em Santos de novo, só que sem motor. O carro tava inteiro. Os mais puristas que eu vão me matar, porque infelizmente esse carro não existe mais, ele foi desmontado. Pô, tá aí, fui lá, negociei com o cara, 1 mês depois comprei o carro.
Logo que eu só porque eu queria o azul, o que eu fiz? Hoje racionalmente você pensei não faria isso de novo, mas eu simplesmente desmontei o verde para montar o meu azul. Mas cara, não é simplesmente lata. Eu e o Flávio gastamos um final de semana inteiro para retirar todo o interior do carro. A gente tirou os bancos, a gente tirou o lateral de porta, a gente tirou o painel inteiro, cara. Você faz ideia do que é desmontar um painel inteiro de um carro. A gente simplesmente fez isso, desmontou, remontou todo o azul. O azul tá impecável por dentro. E aí eu me desfiz desse outro verde e fui mantendo o projeto do azul. Terminamos de montar toda a parte de lataria dele, ele está totalmente montado. Hoje o estágio que esse carro tá, ele já está há 1 ano comigo. Já era para esse carro estar pronto nesse 1 ano, né? Só que tiveram outros 2 bons percalços que fizeram atrasar esse projeto. E aí assim, a gente terminou de montar, o carro já estava funcionando, não com tudo montado, mas funcionando. Eu precisei dar uma parada, final de ano, aquela história toda, você tem muito gasto. E aí no começo de 2016, falei, cara, agora eu vou pegar firme no projeto do meu azul. Fui lá, juntei uma grana e tal, comecei a procurar peça, né? Numa madrugada aí da vida lá acho que foi de fevereiro, se eu não me engano. Pesquisando, puta, me deparo com esse cinza anunciado no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Falei, cara, não posso fazer isso, eu preciso terminar meu azul. A grana tá reservada pro azul. Falei, bom, mas não custa nada falar com o cara, né, meu? Puta, chamei o cara pra uma conversa, o Alexandre, o amigão lá, virou amigão lá do Rio de Janeiro. E aí ele me contou um pouco da história desse carro, cara. Que foi assim, esse carro ele foi importado independente, inclusive tem documentação dele de importação independente. Ele passou na mão de um cara que cuidou bastante. Depois ele ficou um bom tempo com o Bruno, o nosso amigo Bruno lá de Petrópolis, carioca, usou pra caramba o carro. Ele fazia umas descidas malucas ele dizia que não, mas era track day lá com o irmão dele. Ele e o Subaru do irmão dele lá, cara. Mas o moleque usou bem. Brunão, grande abraço. Cara, e aí o carro foi parar na mão do Alexandre. O Alexandre é um cara que já tem a minha idade, apesar de gostar muito de carro, mas já é tiozão, né? 41 anos, então a gente gosta da coisa um pouquinho mais original, um pouquinho mais dentro do que tem que ter, como eu gosto, né? O carro mais próximo do original. Cara, e conversa foi, negociamos e tal. E aí eu sem avisar ninguém, nem a minha mulher, peguei um avião e fui pro Rio de Janeiro. E o combinado foi o seguinte, falei, cara, eu vou pegar o voo de ida, eu vou descer no aeroporto. Se eu não gostar do carro, você vai pagar minha passagem de volta. Ele falou, fechado, cara, vem embora, eu desço na hora que você pegar o voo, você me avisa, eu desço de Petrópolis pro Rio. E cara, aí eu me apaixonei de novo, né, mais uma vez. E a hora que eu vi o carro chegando, todo limpinho, brilhoso, aquele cinza que é difícil pra caramba essa cor, falei, puta merda. Aí ele falou, ó, Tó, daqui até a ilha dá mais ou menos uns 40 minutos, vai dirigindo o carro. Falei, vamos embora. Puta, aí não tive como, né? Falei, cara, vamos passar no banco, vamos almoçar, vamos passar no banco, torcer o dinheiro pra sua conta. Falei, seguinte, esse carro dá pra pegar a estrada dele, pode ir, Ed, tranquilo. Troquei óleo, troquei água, troquei o que tinha que trocar, pode rodar. Pois é, então no mesmo dia eu vim embora com o carro do Rio de Janeiro, 460 quilômetros, óbvio, na bota, né? Saí do Rio, era 2h30, cheguei aqui em São Paulo 7 horas, cravado pra pegar meu filho na escola. Cara, e aí o duro foi contar no dia seguinte pra mulher, né? Ó, então tem mais um 16 válvulas na garagem. Cara, a mulher ficou brava. Mas maravilha, né? E aí, claro, óbvio, o carro tá em muito bom estado, mas tinha alguns detalhes para fazer, né? A primeira manutenção que eu tive foi ar-condicionado, e aí deu um probleminha de água, e aí dei aqueles probleminhas, mas cara, tá aqui inteirão, funcionando 100%. Show de bola! Passados mais ou menos uns 6 meses, falei, não, agora eu vou tocar meu projeto do azul. O projeto azul tem que entrar em pauta, eu vou terminar ele. Cara, e aí, de novo, uma bela madrugada, algo em torno de 2h30 da madruga, eu lá na internet, procurando, peça. Puta que pariu, surgiu o azul do branco. O anúncio do branco. Falei, cara, não vou fazer isso, cara. Se eu fizer isso, eu tô fudido, minha mulher vai me matar, vai se separar. Falei, não. Falei, cara, mas não custa nada conversar com o cara, né? Comecei a bater um papo e tal. O cara me explicou, ele falou história desse carro, o cara de São Paulo, foi para Campinas, ficou quase 10 anos lá, e ele é um entusiasta de Subaru, ele é um subarista, o cara, e ele comprou na empolgação de um amigo dele, só que ele falou, cara, é um puta carro, mas eu queria um carro mais forte do que ele, e olha que ele é um canhãozinho. Eu falei, eu te entendo.
Falei, cara, é o seguinte, eu não tenho grana agora para comprar teu carro, mas eu quero ver teu carro e eu tenho um carro que eu quero deixar ele na jogada. Tá bom, tá bom. Pego eu a estrada, fui lá para Artur Nogueira, depois de Paulínia, se não me engano, acho que é uns 200, 300 quilômetros de São Paulo. E aí eu chego lá, o cara tem um galpão com vários carros, não sei o que, e cadê o carro, cadê o carro, cadê o carro? Ele falou, ó, tá no outro galpão fechado, isso aqui só fica os carros abertos. Falei, tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei, o cara abre a porta, tá aquele negócio lindo, branco lá, parado, brilhando. Falei, puta merda, ferrou. Ele falou, tá, o que você quer fazer? Eu falei, cara, ó, tá o meu carro, você me dá o branco e me dá uma grana de volta. Ele falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos no meu outro galpão. Eu falei, o que a gente vai fazer lá? Ele falou o seguinte, eu não aceito só te dar o carro e você me dá e eu te dou a grana. Mas eu tenho um outro carro, um outro 16 válvula verde, que é para doar peça. Você leva ele embora e eu te dou a grana. Falei, negócio fechado, eu nem pensei. Só trocamos a chave, tirei minhas coisas do carro, ele tirou a dele e vim embora, cara. Aí foi foda, cara, porque demorei 2 dias para apresentar o carro pra família. Eu não apanhei, mas eu quase apanhei. Foi foda. A mulher ficou muito brava, cara. Falou, porra, você vai ter 3 carros iguais. Eu falei, pois é. E, cara, assim, é uma paixão louca. Eu comparo minha paixão aos caras que são apaixonados por Fusca, por os Opalões, os caras loucos por AP. E a minha paixão pelo 16 é essa, cara. São quase 24 anos da minha vida que eu gosto desse carro, de verdade. A minha intenção é manter esses carros, puta, quanto tempo eu puder. Esperar meu filho completar 18 anos para ele poder usar os carros. Sou apaixonadaço, uso eles diariamente, são meus carros de uso hoje. E é muito legal, porque a galera vê, passa, pergunta, não sabe muito bem que carro que é, não sabe que versão de carro que é, e isso é extremamente gratificante, né? E aí, assim, e o Azul, né, que não tá aqui com a gente? Cara, assim, o Azul, o projeto tá andando. Ele tá num amigão meu, no Diogo, que tem uma oficina muito bacana lá na Penha, Old Style Garage. Ele tá cuidando da parte mecânica dele. Hoje o carro tá com tudo desmontado lá, montando, suspensão, quadro, mecânica. E a ideia é, daqui pra virada do ano, eu conseguir levar ele para fazer a pintura geral. Então, muito provavelmente, talvez em fevereiro do ano que vem, o Azul vai estar aqui com a gente sendo gravado, os 3 trigêmeos, né? Eu sou o maluco que tem 3 Renault 19 aqui no Brasil. Eu acho que não tem outro que tem igual o meu. Tem o nosso amigo Hugo, mas ele tem um de cada um, aí não vale. O que vale é ter 3 iguais. E é isso, galera. Essa é a minha história dessa paixão maluca por esse carro. Eu namoro meus carros. Quando eu chego na garagem, eu fico olhando para eles. Odeio ver eles sujos, então sujou, vou lá, lavo. Procuro manter o máximo possível. Sou fã de carro original, desde que seja um carro como esse, esportivo, né? História de mexer, bagunçar, não é comigo. Já fui, já gostei, já tive carros e carros, mas agora eu quero esses aqui só, do jeito que eles estão. São as minhas paixões, Renault 19 16 válvulas. É isso aí.